Inclusive, então, parando para pensar aqui, resumindo, desde o golpe da República, né, foi 1898, né? 89, isso, o golpe da República. A gente não produziu, por exemplo, um exemplo político a ser seguido. A gente tem essa crise de identidade política a ser seguida, né? Não temos um político, não temos ali um símbolo nacional na nossa Constituição enquanto República. Nem na nossa bandeira. Nem na nossa bandeira. A primeira bandeira foi uma réplica da bandeira dos Estados Unidos. Você prestar atenção, por exemplo, a bandeira da República. A bandeira da República, ela reflete os valores da monarquia, né? Uhum. A gente aprende no Jardim da Infância que o verde representa nossas matas, né? O amarelo, nossas riquezas, né? E o azul, nosso céu, no dia da proclamação da República e tudo. Mas não é isso, não. Na verdade, a historiadora Lilian Moritz Schwartz, numa obra intitulada As Barbas do Imperador, é uma biografia de Dom Pedro II, né? Ela coloca o seguinte, que a bandeira, quando foi pensada, a bandeira da República, ela foi pensada para garantir um sentido de permanência, né, com a monarquia. O verde é o verde da Casa dos Orleans e Bragança. O amarelo é o amarelo da Casa dos Habsburgos, da princesa Leopoldina, né? E o azul representa também uma referência às duas casas, tanto a Orleans e Bragança como a Habsburgo, né? Então, o próprio símbolo da nacional, a bandeira, foi pensada em função do momento anterior, né? Por quê? Porque não havia uma identidade ainda, não havia um povo, né? Se dizia, temos um Estado republicano, mas não temos um povo republicano. Temos um povo que ainda é monarquista. Muitas das revoltas, dos movimentos que aconteceram na Primeira República eram movimentos monarquistas, que se inspiravam na monarquia. Canudos, por Contestado, né? A revolta do quilo, né? Pau de colher. Então, vários movimentos se inspiravam na monarquia, porque eles viam a república como uma república que oprimia eles. Vieram os impostos, né? Veio o casamento civil, que eles viam como uma coisa muito demoníaca mesmo. Sim. Né? Que desrespeitava os princípios da igreja e tudo, né? Então eles viam a república como um regime opressor. E iam buscar inspiração onde? Na monarquia. E as próprias elites brasileiras, os primeiros homens que governaram a república no Brasil, Campos Salles, Prudente de Moraes, eram homens da monarquia. Eram políticos da monarquia. Tem o livro do Luiz Felipe Dávila, né? Esse que foi candidato a presidente. Ele é um excelente cientista político, intitulado Os Virtuosos, onde ele fala da relação que esses homens, primeiros mandantes da República, tinham com a monarquia. Eram homens que dormiram monarquistas e acordaram republicanos. Tanto não é nem a perda da identidade, é de fato a ausência de identidade da República no seu início, né? O nome do que hoje se tem como Brasil era Estados Unidos do Brasil, se não me engano, né? Então, assim, de fato, é uma perda de fato, a gente teve uma perda de identidade, né? Tanto é que as nossas virtudes parece que ficaram só na monarquia. E a partir de então não se produz mais, né? Se tentou aqui reproduzir como modelo republicano, o modelo republicano norte-americano. Né? A Federação Norte-Americana, daí o nome, Estados Unidos do Brasil. Só que a nossa história era diferente da história dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o processo de formação da República, ele se deu, né, num movimento que foi o movimento de agregação, né, das várias colônias em torno de um projeto em comum. E qual era esse projeto em comum? Lutar contra a sânia impositiva e fiscal do Estado inglês, da monarquia inglesa, né? E aí eles promoveram essa agregação, mas preservando cada Estado, né, a sua autonomia política. Tanto é que lá é uma federação de fato. Lá se pratica de fato federalismo. Exatamente. Né? Aqui no Brasil, teoria. Aqui no Brasil, a federação se dá por desagregação.
Ou seja, temos um território unificado, né, que assume-se como federação, mas com um poder político central muito forte, né, que acaba comprometendo a autonomia dos estados. Né? Então, a tentativa de se reproduzir aqui no Brasil o modelo norte-americano falhou, e falhou fragorosamente por uma razão muito simples. É como diz o Alex de Tocqueville. Alex de Tocqueville, numa obra muito importante intitulada A Democracia na América, Alex de Tocqueville era um nobre francês, monarquista, muito curioso no sentido de entender por que na França a democracia não deu certo. Não dera certo até então. Século o quê? Século XIX. Né? E por que nos Estados Unidos ela parecia caminhar a passos largos? Né? Então ele vai viajar para os Estados Unidos. Naquele tempo você aprendia viajando e observando, anotando. Né? E dessa viagem do Alex de Tocqueville pelos Estados Unidos, nasceu uma obra intitulada Democracia na América, composta de 2 volumes. O primeiro ele fala dos sentimentos e opiniões. A segunda, ele fala dos valores e das instituições. Ele vai dizer, olha, não dá para você pensar uma democracia que não esteja pautada, né, naquilo que cada indivíduo pensa a respeito dela. A democracia se faz através de cada indivíduo, né, de cada indivíduo dotado de valores democráticos. Né? Cada homem um voto. Aí vem a ideia, né, da democracia, isso, cada homem um voto. Eu, como cidadão, devo agir com responsabilidade para com os valores democráticos e as instituições democráticas em meu país. Sim. Entende-se aí, por exemplo, que o direito de voto não é um direito, é uma obrigação. Que meu voto não me pertence. Meu voto pertence ao povo. Meu voto pertence à sociedade. Exatamente. Diferente do Brasil, onde você pensa o voto como propriedade privada. Por isso vende o voto. Sim. E aí Tocqueville vai dizer que essa é a diferença entre a democracia norte-americana e a democracia na França, que não dá certo, que não deu certo, porque a França vivia conturbada, né, atolada em revoltas que acabavam substituindo governos autoritários por outros governos também autoritários. A própria França, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ela aderiu ao nazismo. Aquele regime lá de Vichy, né, e o regime da França ocupada, contou com o apoio da maioria dos franceses, inclusive com pensadores franceses importantíssimos. Pouca gente sabe, por exemplo, mas Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, não colaboraram no sentido de entregar judeus para os franceses, mas colaboraram no sentido de se manterem silenciosos em meio ao caos que se instalara lá. Sim. E o silêncio é cumplicidade nesse momento. Principalmente quando se trata do silêncio de intelectuais. Então a crise da democracia na França, ela parte justamente disso que você está falando. Já a crise de democracia no Brasil. Há uma crise da democracia no Brasil também, além dessa crise política. Eles estão interligados entre si, há suas diferenciações. Olha, o que eu entendo pelo conceito de crise? Vem do grego, né? Crisis, que quer dizer transformação. Os gregos usavam o termo principalmente no campo médico, para se referir a doenças. Quando uma doença, por exemplo, ela encontrava o seu estado de cura, ela estava vivendo uma crise. Quando a doença, porém, encontrava um estado de agravamento, levando à morte, era uma crise também. Então a gente pode pensar o Brasil como esse paciente que está doente, né, e que vive uma crise crônica na sua democracia. E essa crise crônica é resultado principalmente do fato de que nós aqui no Brasil não desenvolvemos um conceito de responsabilidade pública.